Oi, pessoal! Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor elétrico. Então, o que seria isso? Eu tenho aqui um fio de cobre, geralmente cobre porque ele é um bom condutor de elétrons. Os elétrons se movimentam com muita facilidade dentro desse material. Então, aqui eu tenho um fio de cobre e os elétrons estão se movimentando aleatoriamente. Eles não estão organizados, por isso eles não conduzem a corrente elétrica. Para que possa conduzir a corrente elétrica, ele precisa estar ligado a um gerador, no caso, a tomada ou uma pilha, para que conduza a corrente elétrica. Se eu ligar esse fio em um gerador, o que vai acontecer? Vai fazer com que as moléculas, os elétrons se movimentem aleatoriamente, produzindo uma corrente elétrica e eu vou levar um choque. Para que isso não ocorra, ele é revestido material isolante, que pode ser um plástico ou uma borracha. Então aqui, ó, ele não está ligado a nenhum gerador, não está conduzindo a corrente elétrica. É como se fosse assim, ó, ele está se movimentando desorganizadamente dentro desse meu gerador. Aqui eu já tenho um condutor onde os elétrons se movimentam ordenadamente. Ó, eles estão ordenados. Nesse caso, eles estão conduzindo a corrente elétrica, porque esse meu fio ele foi ligado a um gerador. E para eu calcular a corrente elétrica, eu tenho algumas fórmulas. A primeira aqui. Para eu calcular, a corrente elétrica é igual à carga elétrica em determinado intervalo de tempo. Para eu calcular a carga elétrica passando dentro desse meu fio aqui, eu tenho outra fórmula, que é o número de elétrons, então a quantidade de elétrons, vezes a sua carga elementar, a carga elementar desses elétrons, que esse valor é constante. Então, eu tenho essas duas fórmulas. Para eu calcular a corrente elétrica, se eu não tiver a carga elétrica, o que eu posso fazer? Eu posso formular uma terceira fórmula. Então, aqui seria a intensidade da corrente elétrica é igual à carga elétrica, que eu posso substituir por número de elétrons, vezes a sua carga elementar, dividido pela variação de tempo. Então, aqui, ó, eu posso fazer essa terceira fórmula também para calcular a corrente elétrica. Vai depender dos meus dados no enunciado. Vamos ver o que significa cada letra. I é a corrente elétrica e a unidade da corrente elétrica é o ampere, que é representado pelo A maiúsculo. Delta Q, carga elétrica, ou só Q, tanto faz, é a minha carga elétrica. Aí vocês me desculpem, aqui é a intensidade, eu falei carga elétrica, é a corrente elétrica, delta Q é a carga elétrica, que é representado pelo C maiúsculo, de Coulomb. Delta T é a variação de tempo. Nós temos como unidade segundos, que é a unidade pertencente ao sistema internacional. N, número de elétrons, que é representado por elétrons, ou somente E, um tracinho em cima, é a representação de elétrons. E minúsculo, carga elementar, que é constante, 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Então, as nossas variáveis são essas aqui. Agora, vamos ver um exemplo. Então, aqui o meu exemplo. Em uma corrente elétrica contínua, sabemos que a carga elétrica de 48 coulombs. 48 coulombs, o que é? É a minha carga. Então, eu já posso colocar aqui. Delta Q é igual a 48 coulombs. Continuando, atravessa uma seção transversal de um fio em 8 segundos. 8 segundos é o meu tempo. Variação de tempo, delta T, 8 segundos. E sendo sua carga elementar constante de 1,6, então eu tenho E, a carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb.
Determine. A letra A está pedindo a intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica é o I. Para eu calcular a minha intensidade da corrente elétrica, ou só corrente elétrica, eu tenho qual fórmula? Essa aqui, já que eu tenho a carga elétrica e tenho tempo, eu vou utilizar essa primeira fórmula. Então, vamos ver aqui, ó. A intensidade da corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pela variação de tempo. Intensidade é igual meu ΔQ, carga elétrica 48 Coulomb, dividido pelo meu tempo, que foi 8 segundos. Dividindo os dois, vai ficar 6. 6 o quê? Qual é a unidade da intensidade da corrente elétrica? Ampere. Então, vai ficar 6 amperes. Tá? Então, a letra A, a gente calculou 6 amperes. Mas ainda tem a letra B. Determine o número de elétrons. Número de elétrons é representado pelo N. Então, aqui, número de elétrons que atravessa a seção do condutor durante esse tempo. Então, o tempo foi de 6 segundos, de 8 segundos, continua tudo igual. Qual é a minha fórmula? Carga elétrica é igual número de elétrons vezes a carga elementar. ΔQ, eu tenho lá no início, 48 é igual N, número de elétrons é a minha variável, e a carga fundamental é constante. 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Então, o que eu tenho aqui? Uma variável que está multiplicando 1,6 vezes 10 a menos 19. Se está multiplicando, passa para o outro lado com a operação inversa. Então, ele vai passar dividindo. 48 permanece dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 N. Eu vou fazer a divisão dos dois aqui. Primeiro, eu deixo de lado esse meu expoente. Eu vou fazer a divisão somente de 48 dividido por 1,6. Como é que se faz essa divisão? Normal, né? Eu vou dividir 48, então aqui, ó. 48 dividido por 1,6. Como eu tenho a vírgula aqui, eu preciso também ter a mesma quantidade de cargas aqui. Eu vou eliminar a vírgula, eu tenho uma casa após a vírgula, eu acrescento o zero no outro lado. Acrescentei o zero porque tinha uma casa após a vírgula. Agora, eu vou dividir normal. 48 dividido por 16, 4 vai passar. Vamos tentar o 3. Então, aqui, eu vou dividir, que vai dar 3 e 6, 18, sobra 1, 48, 0. Mas eu tenho esse zero aqui, abaixo ele, que vai dar 0. A minha divisão foi 30. Esse 10 na menos 19 está dividindo. Quando ele está dividindo, ele passa para cima, o expoente troca o sinal, somente a troca do sinal. Então, copio a base 10 elevado a 19, igual a N. Só por convenção, então vamos fazer a inversão. N é igual a 30 vezes 10 na 19 elétrons. Então, aqui foi a resolução do exercício. Pessoal, deem uma olhadinha com bastante atenção e agora vocês tentem resolver os exercícios que foi postado para vocês resolverem, tá? São todos bem simples. Então, uma boa semana para vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau!